Fala aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. O nosso objetivo aqui é falar sobre testes automatizados em fluxos de CI/CD para código de infraestrutura Terraform utilizando o GitHub Actions, tá legal? Então vamos lá. Para isso, a gente tem esse repositório de código chamado de App Static Site Storage AWS, que a gente vem utilizando ele aí nos nossos vídeos. Inclusive tem um vídeo disponível sobre pipelines em cima deste repositório. Esse repositório ele contém um conjunto de código para provisionar uma infraestrutura e uma aplicação, né, um ambiente completo dentro da AWS, e apesar de ser simples, mas é um ambiente completo, que faz o deployment de um bucket S3, uma aplicação HTML para dentro desse bucket, configura esse bucket como um web server, disponibiliza uma URL de acesso à página web que vai estar hospedada dentro do bucket, e a gente tem uma página web disponível, tá legal? Então, de uma forma resumida, a gente tem uma infraestrutura simples que nós deployamos aqui dentro de um provedor de infraestrutura de cloud, né? Esse repositório, eu tenho ele aqui dentro da minha máquina, né? Então, eu simplesmente clonei esse repositório, ele tem todo o código Terraform relativo a ele. Então, desde o processo de deployment e configuração do bucket, até as configurações de segurança desse bucket, quanto configurações de versionamento do bucket e setup do bucket para hospedar uma página web. Por fim, o deployment dos arquivos HTML, que são depositados dentro do bucket, que ficam hospedados aqui no repositório dentro do diretório app, que são os arquivos index.html e .html. Tudo bem? Então, esse é o contexto geral. Espero que tenham pegado a infraestrutura utilizada neste exemplo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os pipelines, né? Então, a gente tem um vídeo aí com mais detalhes dos pipelines no GitHub Actions, né? Então, aqui no GitHub Actions a gente tem os pipelines. Então, no vídeo anterior a gente fez o deployment dessa infraestrutura na AWS utilizando o pipeline. E para isso a gente explicou que os pipelines eles são criados e configurados dentro desse diretório chamado de .github workflows, onde nós definimos todas as condições de execução do pipeline e os passos de execução desse pipeline. Então, nós falamos no passo anterior que a gente realiza um conjunto de passos dentro desse pipeline para fazer o deployment, desde o setup do Terraform dentro do runner de um pipeline. Volte no vídeo anterior caso precise de mais informações. A gente faz um sanity check, faz o clone do repositório para dentro do runner, configura as credenciais de acesso à nossa conta da AWS, faz inicialização do Terraform, faz uma validação estática de código do Terraform, e aí esses passos são novos para fazer um tipo de teste de vulnerabilidade, de segurança ou de boas práticas de codificação Terraform. Depois a gente faz o plan, o apply e o show. O que a gente está querendo explorar aqui neste vídeo de agora são esses passos 7 e 8, que são os passos novos em relação ao nosso vídeo anterior sobre pipeline. Então aqui a gente inclui dois passos. Um primeiro passo, que é um pré-requisito para a execução de um teste chamado de Chekhov. Então, Chekhov é uma solução de testes que, baseado numa base de conhecimento de falhas ou de erros conhecidos, eu consigo varrer o meu código Terraform em relação a essa base de conhecimento da ferramenta Chekhov. E aí, caso sejam detectadas falhas, críticas ou não, o meu pipeline ele detecta essas falhas e apresenta essas falhas para mim, para eu tomar uma decisão se eu quero prosseguir com a execução dos próximos passos do meu pipeline ou eu simplesmente quero encerrar a execução até que eu trate aquelas vulnerabilidades, aqueles erros, aquelas falhas conhecidas antes de seguir para os próximos passos do meu pipeline, tudo bem? Então, esse é o conceito da ferramenta Chekhov. Existem inúmeras outras ferramentas que podem utilizar, a gente está trazendo essa para demonstrar para vocês o uso de uma ferramenta de testes mais robusta, tá legal? Então, espero que tenham pego o conceito. Vamos agora partir para a execução desse pipeline para demonstrar eventuais falhas baseados em erros conhecidos que vão ser detectados aqui no nosso código. Vamos lá? Muito bem, para isso eu tenho que trigar o meu repositório para executar esse pipeline. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma alteração. Eu não tenho nenhuma alteração no meu código. Deixa eu só incluir aqui uma linha em branco para salvar.
só para fazer um trigger no meu repositório, porque eu configurei aqui o trigger do meu pipeline toda vez que eu fizer um push dentro dos branches pipeline test. Eu estou dentro do pipeline test, então preciso fazer um trigger nesse repositório. Então vamos lá. Start pipeline, vou colocar assim, trigger pipeline unbranch test to run steps 7 and 8 for Chekhov execution. Vamos ver se é os passos 7 e 8 mesmo. É isso aí, os passos 7 e 8. Beleza? Então vamos fazer o commit e vamos fazer o push. Nosso código lá para o repositório remoto. Muito bem, nosso push está indo para o repositório remoto. Vamos lá acessar o nosso workflow. Vamos atualizar aqui. E ele já startou o nosso workflow. Trigger pipeline on branch test, to run tests 7 and 8. Vamos abrir aqui o pipeline para acompanhar a execução de todos os passos. Então, iniciou aqui a execução do nosso pipeline. Passo 1, Terraform Setup já passou. Terraform Version Sanity Check já foi. Clone do nosso repositório já foi. Authenticate na AWS já foi. Init passou. Validate. Então, esse já é um teste. Teste estático que está no contexto desse vídeo também, apesar da gente ter coberto isso no vídeo sobre pipelines. Passo 7, que é o setup do Python para execução do Chekhov, ele passou. Teste com o Chekhov, ele executou, mas apresentou aqui algumas situações. Vamos dar uma olhada. Então, o que ele fez aqui? Chekhov, tal, iniciou aqui o repositório do Chekhov. Chekhov, 5 checks passed, 12 checks, né, 12 passed failed e nenhum check skipado, pulado. E aqui ele me mostra cada um dos 5 passos que ele deu como sucesso. Então, uma política que ele encontrou lá na base de conhecimento dele, prevent lockouts needing root account. Falou assim, beleza, teu código está compliant com este item que eu validei. Próximo check. Ensure S3 bucket does not allow access to all authenticated users. Falou, beleza, a configuração do teu recurso de ACL está compliant com este item da minha base de conhecimento. E foi fazendo isso para cada um desses 5 itens que ele passou. Ensure all data stored in the S3. S3 bucket has an ACL defined which allows public write access, ensure all data, blá blá blá. E ele começou as 12 falhas aqui. Então, a primeira falha que ele apontou, ele tem um código da checagem da base de conhecimento dele, que tem uma descrição, ensure S3 bucket has block public policy enabled. Então, ele está falando que é uma boa prática a gente bloquear qualquer política de liberar acesso público para o nosso bucket. Só que a gente não está compliant. E ele mostra o trecho de código que se refere a esse item. Então ele fala, lá no teu arquivo s3.tf, entre as linhas 12 e 18, foi o que eu utilizei para validar isso. Então tem um block public policy como false. E na minha best practice, na minha base de conhecimento, esse item tem que estar como true. Tá bom? Então aqui é uma maneira de eu utilizar uma ferramenta externa para validar, para testar o meu código baseado em um conhecimento público já adquirido por outras soluções, que eu posso incorporar automaticamente no meu pipeline para aumentar a qualidade, a segurança e as melhores práticas de desenvolvimento do meu código. Tudo bem? Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo. Um abraço, pessoal!